Dilemas, episódio 44. 44, minha idade. Próxima semana, meu aniversário, a gente grava o Dilemas 45. Vai ser Veja bonito que bonito. isso. Vai ser lindo. Mas você já tá ganhando presente essa semana. Eu já tô ganhando presente essa semana. Tá aqui. A gente hoje tá gravando, para você que tá ouvindo nas plataformas digitais. Hoje a gente tem uma situação maravilhosa aqui acontecendo, porque além da gente ter a presença ao vivo das Dilemas Raiz e dos Dilemas Raiz, a gente pela primeira vez tem uma Valentina e um Enzo aqui com a gente, não só mostrando o seu rostinho bonito, mas também entrando aqui na roda da conversa para falar de um dilema que é um dilema que atinge todos nós nesse exato momento, não é? Esse dilema de hoje não tem distinção. É um dilema nosso. Então, Cabode, por favor. Solta a vinheta, Caboge! Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Muita alegria hoje que a gente está aqui recebendo essa Valentina e esse Enzo, que são Giovana Nader e Gregório do Vivier. Muito bem-vindos ao Dilemas. A velha pergunta de quarentena, como é que vocês estão? Ai, Cara, estamos um dia de cada vez, É. né? É tipo aquelas reuniões do AA, assim, sabe? É um dia de cada vez, foi hoje por hoje, passamos por hoje, né? a mãe do Greg deu uma ótima referência, é o dia da marmota, sabe? Parece que todo dia é o mesmo dia, assim, né? E o mais desesperador é que não tem data de acabar, você não sabe quando isso vai acabar no Brasil, porque não é que a gente tem um plano estratégico acontecendo. É isso, parece que enquanto não vier a vacina, não volta. Essa coisa de não ver luz no fim do túnel é muito desesperadora, né? Essa coisa de você não ver uma saída possível, assim, só ver a curva subindo e, bicho, a gente se encalacrando e cada dia tá pior que o dia anterior, você vai dormir pensando que o dia seguinte vai ser pior e para piorar ainda pode ter uma porra de um golpe, que ainda é uma iminência ultra possível hoje em dia, não é? Caralho, então tá foda, bicho, tá foda. Essa coisa temporal é muito louca, né? Dos dias, o dia da marmota é muito isso, porque além da gente perder a noção de tempo, que é uma coisa natural, talvez de um confinamento, desse exílio para dentro de casa, ainda tem a questão da repetição de coisas, ela tem sido muito radical, né? A repetição de exatamente as mesmas coisas acontecendo em dias diferentes. Então, essa noção de tempo, a falta de horizonte, a falta de tudo, faz com que a gente não saiba se amanhã vai ser ontem. Eu não sei nunca se hoje é quarta ou se é sábado. E aí, o que foi que aconteceu? A gente abre a nossa caixa de e-mails, né, para receber os e-mails e os dilemas das pessoas. E o que a gente viu? Que, independente dos dilemas financeiros, pessoais, de trabalho, amorosos, tem um dilema se sobrepondo a todos esses, que é um dilema chamado Brasil. Sim. E por isso, convidamos vocês. Porque quando a gente olha metade, de 12 de março até hoje, metade dos dilemas que a gente tem recebido, eles tratam de questões particulares de pessoas que vêm aqui falar, né? Gente que está com questão de trabalho, gente que está com questão de rotina, gente que está com questão na relação, gente que não aguenta mais ver o outro, como vocês falaram aí do momento de vocês. E aí, a gente olha e pensa, cara, lidar com a pandemia já ia ser foda, né? Mas a gente lidar com o Brasil no meio disso tudo é que leva a gente para uma situação muito bizarra, né? Muito mais grave. Sim, total. Total, tanto é que você perguntou se a gente estava bem, e quando eu vi, eu estava falando da iminência de um golpe. Tipo, não estava na sua pergunta, mas ao mesmo tempo é impossível você responder essa pergunta individualmente, né? Tudo bem, eu já começo a falar de STF, de golpe, de chacina, assim, é impossível, a gente não consegue diferenciar. Então, o Brasil está muito entranhado nos nossos problemas, não é?
Sim. E o que agrava a saúde mental, né? A gente já tem que lidar com a pandemia, assim como todos os outros países. De repente, a gente está lidando com o dilema do Brasil, que é enlouquecedor. E ao mesmo tempo você se vicia nessa de tipo, qual vai ser a bomba do dia? Né? Porque parece que ao mesmo tempo também isso é meio que assim, alguma, por pior que seja, uma maneira de você se desviar um pouco da situação pandêmica. Tipo, e aí? Qual é a novela do dia? Qual é a bomba do dia? E você fica acompanhando aquilo e alimentando e os jornais, notícia o tempo inteiro. E eu acho que, sei lá, é enlouquecedor. Mas será que a gente tá. Não era essa a minha primeira pergunta pra vocês, não, mas eu vou fazer, porque eu acho que você trouxe uma coisa muito legal, Giovana. Será que a gente tá viciado nesse looping que a gente entrou? Eu acho que tá um excesso de informação, tanto digital quanto. Eu escutei uma ótima frase: tá todo mundo gritando, ninguém tá se ouvindo, parece. Essa é a sensação que eu tenho, né? E, e é isso. Você fica num looping de jornal na TV, jornal físico, Instagram, Twitter e muitas, né? A cada segundo é uma informação nova e uma necessidade, talvez, de que a gente mesmo se coloca de ter que saber de tudo que está acontecendo. Então, é a questão da Amazônia, agora é a chuva de gafanhoto, agora é não sei o quê e tal, e mais coisas não para de acontecer. E não, será que a gente precisa saber de tudo? Talvez não, né? Talvez a gente podia por um dia, assim, desconectar esse botão das informações do país e viver só, tentar interiorizar tudo que está acontecendo durante a pandemia, mas não, a gente não se permite, pelo menos eu, né? Você se permite, Greg? Não, também não, porra. E eu fico puto porque, assim, o Greg News acabou sendo uma cilada na minha vida nesse sentido, né? E a Giovana também, com o podcast dela. A gente tem que ficar pesquisando toda semana, que a gente arranjou meio que profissões que dependem de você escarafunchar na bosta, né? Às vezes eu me sinto um escafandrista de esgoto, sabe? Que, aliás, é uma profissão que existe. A gente descobriu isso. No Greg News fez até um programa sobre... Existe essa profissão, que é, por exemplo, cara, às vezes alguém tem que ir lá fechar uma torneira dentro da água do esgoto. Caramba. Existe essa profissão, que é o escafandrista do esgoto. O cara vai lá, ele se veste igual um mergulhador e vai lá para fechar, consertar uma coisa debaixo d'água do esgoto. E às vezes é assim que eu me sinto. Nós, redatores do Greg News, todos lá, nossa redação se sente meio assim, cara, quando a gente começa a pesquisar esse submundo da direita brasileira, por exemplo, essa coisa que esses YouTube de extrema direita, né? É uma coisa que contamina, é mesmo um trabalho insalubre, né? Então eu gostaria muito de conseguir desconectar, mas não consigo mesmo. Você acaba sendo uma coisa, uma deformação profissional, que eu já acordo indo pro jornal, sabe? É uma pena, porque eu tenho certeza que eu seria uma pessoa mais zen, mais tranquila se eu não acessasse isso. Mas é foda, não consigo fugir dessa, não. Ai, ai. Bom, agora eu vou fazer a primeira pergunta oficial. 2018 foi a chegada de Marieta, né, na vida de vocês. E uma mudança no cenário político de um jeito muito radical, que eu acho que nem nos piores roteiros a gente imaginou onde a gente tá hoje, né? Acho que superou todas as expectativas. E recentemente a gente leu, inclusive foi partilhado no nosso grupo dos dilemas, o seu texto, Greg, você falando de como está sendo atravessar essa pandemia com ela e das invenções, e da invenção da praia, né? E desses momentos que levam a gente a atravessar tudo isso com mais leveza. Mas eu queria que vocês falassem um pouco como é que é essa relação, onde é que Marieta transforma vocês um pouco diante disso tudo que está acontecendo. E também uma coisa que é assim, cara, imagina a chegada de uma criança na vida da gente, instintivamente a gente cria um monte de sonho, uma porrada de sonho, de vontade, de desejo para que aquele ser humano se encontre e tal. E tá ali como mãe e pai, como margem, a gente também se cobra por isso, por dizer, puta, velho, dá para ser mais legal isso aqui, como é que a gente constrói? Mas é isso, né? Como é que foi coincidir isso para vocês? Como é que vocês vêm lidando com isso? Olha, Marieta foi um divisor de águas na minha vida, do Greg também, mas falando profissionalmente, claro, um divisor de águas em todos os sentidos, filho já é mesmo, mas na minha vida, da maneira como eu enxergo o mundo, foi a partir do nascimento dela,
eu já trabalhava com sustentabilidade na moda, já falava sobre o tema, mas foi a partir do nascimento dela que eu entendi que quando a minha filha, que já estava viva nos meus braços, tivesse 30 anos, 2050, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, por exemplo. Então, assim, a geração impactada já está viva, são os nossos filhos, né? E o que a gente pode fazer para mudar tudo isso? Então, enfim, foi um processo louco de descoberta interna, de transformação, de querer trabalhar para que, sei lá, se eu faço alguma diferença sozinha, mas assim, é uma força que veio do tipo, alguma coisa precisa ser mudada. E durante a pandemia é muito difícil porque ela não sabe nada do que está acontecendo, né? Colocar máscara não é uma criança de 7 anos que, eu sei que pelo menos eu tenho que colocar máscara, eu não posso sair de casa por isso, eu não posso mais ir na pracinha. Ela não sabe. Então, além da gente ter que trabalhar toda essa questão do tipo... de como fazer ela colocar uma máscara para ir daqui até ali, descer o elevador, mas também da gente estar bem mentalmente, porque ela está passando por uma fase muito importante do crescimento dela e onde ela não tem noção do que está acontecendo. Então, por mais que tudo isso está acontecendo à nossa volta, nós precisamos ser pais felizes ao redor dela e lúdicos. Então, é um grande desafio, mas que também é uma válvula de escape, né? Como a questão da praia no tapete. Total, a gente passa o dia nesse dilema, né? Para usar um termo aqui muito querido, a gente passa o dia nesse dilema que é assim, putz, se não tivesse filho, eu estaria lendo, estaríamos vendo essa série inteira. Se eu tivesse filho, eu estaria lendo essa biblioteca toda. Assim. Ao mesmo tempo, se não tivesse filho, cara, eu estaria dando a cabeça, não tá lendo nada, tá batendo a cabeça na parede, porque eles é que abrem janelas, né, na parede, assim, eles é que... o fato dela não saber o que está acontecendo é uma delícia, porque você consegue esquecer o que está acontecendo. E para ela, eu acho que tá uma delícia, porque ela... tem os pais o tempo todo, assim, seja a mãe, seja o pai, porque a gente se reveza, a avó também tá junto, o priminho, a gente juntou, todo mundo na quarentena tá junto, né? Não é que a gente fica, a gente tá furando, não, que a gente fez um círculo ali que fica se frequentando, porque senão não teria como mesmo. Nossa casa é apertadinha, tá um apartamento, então a gente vai todo mundo, todo dia, se junta na casa da minha mãe, entra no carro, todo mundo de máscara, todo mundo entra no carro, sai lá, a gente tem essa rotina, que é quem tá salvando minha mãe pra gente conseguir trabalhar. Então, ela ama, imagina essa rotina, sabe? Pai, mãe, avó. É o sonho, eu acho mesmo. A gente está conseguindo não terceirizar a educação dela para nada, né? Creche ou babá, o que for. Então, é muito, muito gostoso isso. Não que a gente seja a favor do unschooling, não é isso, mas é muito gostoso, ao mesmo tempo, a gente tá participando de todas as escolhas, todas as decisões, né? Uma educação muito integral e muito prazerosa mesmo. Para mim foi uma revolução total a existência dela, bem isso que a gente falou, assim, não é mais sobre você, né? E eu não estou dizendo que o filho é o protagonista da vida, a pessoa tem que se doar e viver para ele. Pelo amor de Deus, tem que manter nossa identidade, nossa individualidade, nossos desejos. Mas, ao mesmo tempo, é uma revolução tipo daquelas de Galileu Galilei, né? Assim, ou de Copérnico. O sujeito percebeu pela primeira vez ali na Renascença que a Terra não era mais o centro do universo. De que, opa, cara, ele tem o Sol. Aí, não, o Sol sendo o universo. Depois, não, também não é o Sol sendo o universo. Então, é meio que um deslocamento, eu acho, do centro do universo. Aquela coisa que o Obama falou lá naquela entrevista, lembra que a gente viu? É o coração batendo fora do corpo, né? Essa impressão de que seu coração já não te pertence. É muito vertiginosa, mas também é muito deliciosa. Então, nessa quarentena especialmente, mas desde o começo, foi uma experiência muito gostosa de não ser mais a prioridade, sabe? Porque eu acho que você continua, claro, seus desejos, suas vontades, mas qualquer escolha grande que a gente faz, a gente se pergunta, putz, Marietinha, né, como é que vai bater para ela? Né? Então, o mesmo lugar que a gente mora tem a ver com isso também, com estar perto do primo, da avó e tal. É o lugar que a gente, né, tudo a gente faz, e isso é gostoso. Não é se anular. É muito prazeroso mesmo, eu tenho a impressão, a gente não ter aquela dúvida da existência. Porque eu sempre tive, tô falando pra caramba, tá? Desculpem, podem me cortar, mas eu sempre tive muitos dilemas na vida, não é? Muitos dilemas, muitas dúvidas, muitas coisas do tipo assim, caralho, o que fazer
porra, faculdade, o que fazer aqui, onde morar, moça, vou viajar, vou fazer o quê, profissão, tudo pra mim sempre foi muitas dúvidas, muito confuso, muito difícil escolher, muito tudo. E filho dá uma organizada Você é nesse libriano? sentido. Filho, eu sou ariano, por incrível que pareça, não é, né? Não é o perfil. Satanares. Satanares. Mas aí filho é bom que dá uma organizada nesse sentido, sabe? Tipo, o filho diz assim, bicho, não tem dúvida, é isso. O mais Tem que importante fazer, tá né? aqui. É ela, exatamente. É ela tá aqui, tá na creche, tá na, isso. sei lá. Eu acho que filho organiza prioridades. Total. Muito. Tem um negócio que é. A gente recebeu, como a gente falou, né, muitos dilemas que vão falando que. Como as pessoas têm se sentido e tal. E aí você falou sobre isso, falou sobre manter a individualidade, sobre também a perspectiva da chegada de uma criança e da gente se manter e manter acesa nossas chamas das vontades que a gente tem. A gente trouxe alguns trechos pequenos de dilemas que pessoas mandaram durante esse tempo de pandemia. Então, uma Valentina, por exemplo, ela disse que o maior dilema dela nesse momento é que ela sente falta de sonhar de forma muito mais intensificada pelo confinamento. Ela tem sentido a necessidade de um desejo verdadeiro de conquistar algo, poder percorrer o caminho com determinação, mas de não ter força durante esse período em que a gente está confinado, a tal falta de horizonte. E aí eu pergunto para vocês, tá, como é que vocês estão fazendo para alimentar os sonhos? Já entendi que tem essa coisa da rotina, né? Dos trabalhos de vocês, que exige também essa pequena comunidade que dá esse alívio no peito, dizer, opa, estamos aqui conseguindo conviver e tal. Mas e para amanhã? E na hora de pensar sobre esses sonhos, ou sonhos que tinham antes da pandemia, que tiveram que ser calados, como é que isso bate em vocês? Cara, foi um grande cancelamento de sonhos, né, essa pandemia. Foi uma roda viva, para usar lá a música do Chico, né? A gente tem todo um destino e chega a roda viva e carrega o destino para lá. Nesse sentido, realmente, a gente estava cheio de plano, cheio de coisa e não tem, foi tudo em algum lugar por água abaixo. A Giovana ia fazer um programa, ia fazer, né, um documentário, ia fazer um curso, uma curseria. Eu ia fazer toda uma temporada de teatro cancelada também. E tudo foi rolando por água abaixo. Desculpa, fala. E tudo bem também, né? A gente não ter sonhos nesse momento. Eu acho que tá num período que a gente não tem que se culpar por nada, eu acho. Apesar da gente se culpar. É difícil, né? Falar uma coisa. Fazer na praça, falar assim, meu Deus do céu, já faz uma semana eu não consegui produzir nada e tal, nanana. Mas eu acho que escutar isso é bom pra gente lembrar que a gente não pode se culpar. Tudo bem ter não ter sonhos, tudo bem ficar num quadro depressivo um dia ou outro, né? Tudo bem, enfim, é muito foda o que tá acontecendo. Ao mesmo tempo, é muito importante o lugar do sonho, assim, porque tem esse cancelamento todo, mas ao mesmo tempo cancelou tudo que a gente tinha sonhado para esse ano, né? Ninguém tinha sonhado em ficar trancado em casa esse ano. Se tem algum escroto que fez esse desejo no ano novo e a culpa é dele, a culpa é dele, porque tá todo mundo trancado. Por isso, a gente tem que encontrar ele. Esse escroto pulou 777 ondinhas e aí deu certo o sonho dele. E ele era só um sociopata que queria que ninguém se encontrasse, se abraçasse. A culpa é dele, mas fora ele, ninguém realizou seus sonhos de pular ondinha no final do ano, eu acho, né? Agora, ao mesmo tempo, realizou sonhos que a gente acaba esquecendo de fazer, né? Porra, eu tinha o sonho dessa paternidade integral, só que eu não pulei ondinha falando, quero largar tudo, sabe? Então ela em algum lugar fez com que a gente realizasse um sonho que a gente nem sonhava, pelo menos para mim, porque é um sonho, bicho. É um sonho isso, a gente viver. Eu sei hoje em dia tudo que minha filha comeu o dia todo, que horas ela fez cocô, a gente sabe a cor e a textura, sabe? E o cheiro, e assim, a gente participa de todas as coisas. Isso é a realização de algum sonho, né? É um sonho possível. O sonho da rotina também, né? Que a gente nunca conseguiu ter. Exatamente, isso é muito doido. Eu e o Giovanni, a gente nunca conseguiu planejar. Planejar, de nada. A gente também, nunca. E agora a gente tá tendo uma rotininha tão regradinha, né? Do dia, assim, a cada hora a gente faz exatamente as mesmas coisas na mesma hora, que é importante também, né?
Mas eu tenho um sonho. O meu sonho próximo é carnaval. Mexe com tudo, mas não mexe com o meu carnaval do ano que vem. Eita, Se a gente tiver porra, nessa pronto, até vai- fevereiro do ano que Entendo, vem. Giovana. Juntou as duas agora. Te entendo demais. Ah, te entendo não demais, mexe com tô o meu sofrendo, carnaval. tô angustiada com essa possibilidade. Eu vou pular carnaval de máscara, qualquer coisa, faço qualquer acordo. Em Olinda. Então, me eu queria angustio criar um com- bloco, gente, que a gente podia ir junto, que é o Me Beija Que Eu Tô Imune. Vamos fazer um Me Beija Que Eu Tô Imune? Eu me angustio um pouco com essa coisa de não ter sonhos, porque eu acho que é importante a gente minimamente sublimar um pouco o que está acontecendo para dar conta mentalmente, sabe? Assim, para cuidar da nossa saúde mental, mas acho maravilhoso essa perspectiva de que a gente tá vivendo outros sonhos, né? Que a gente não se permitia, assim. Eu tenho um problema muito sério com bolo. Eu nunca consigo acertar bolo. E essa quarentena eu disse assim, não é possível, velho. Vai rolar essa porra desse bolo, Tá rolando. né? E foi uma conquista, não é um sonho, mas é uma conquista de uma coisa que eu não parava pra fazer, não me dedicava a fazer. Mas eu tenho pensado no que vai ser, assim, daqui pra frente. Eu tenho pensado em 2021. Eu tenho pensado nesse futuro próximo e que sonhos eu quero alimentar. Ainda não sei exatamente, mas eu tenho ido lá na frente sem a ansiedade de quem quer antecipar coisas, mas de quem quer ver que tudo isso vai clarear, sabe? Tu tem isso? Eu tenho. Eu sou, né, esse canceriano que chora com sonho pequeno. Então eu fico tentando me abastecer da possibilidade, não de pensar quando acabar o confinamento, nada disso, mas um pouco parecido com isso aí, que é, durante esse confinamento a gente também conseguiu pela primeira vez fazer planejamento. A gente conseguiu colocar projeto de pé, que provavelmente ia ficar engavetado por um tempo Sim. se a gente tivesse na rotina e tal. Eu acho que a gente precisa combinar com as crianças, porque eu tô achando que quando disser voltou às aulas, as crianças nunca mais vão querer voltar pra aquela porra. Eu acho Porque tá muito mais legal pra eles aprender aqui. Acho mesmo, assim, os 3 menores, principalmente, a escola virou isso aqui pra pra eles. casa, né? Como é que tá? Mas vocês a gente- que fazem o EAD assim? Velho, é o seguinte, o João, ele tem, pela manhã, ele tem aula de segunda a sexta, mas é muito tranquilo, porque tem aulas que são ao vivo com os professores, tem aulas que são gravadas, e aí ele vai, se dedica e cuida das coisas dele. Ele participa de uma roda de matemática, que inclusive a professora dele, a Dilema Raiz, está por aqui. Ele tá fazendo aula de violão e tal, mas ele, por ser o Ele mais conduz, velho, a ele gente conduz não sozinho. Ele tem ele uma não puta demanda da autonomia, gente, assim, sempre foi um lugar que ele sempre teve muita autonomia, a escola, então não ele tá curtindo, ele acha um saco, mas eu acho que ele tá feliz de estar em casa, sabe? Assim, ele tá sentindo falta dos amigos e do espaço da escola, mas ele é um menino muito crítico em relação às coisas, e aí ele sabe a crítica que ele tem que fazer em relação àquilo, mas ele também não fica se debatendo. É a responsabilidade dele, ele vai lá e faz. E os 3 menores, que são de uma outra escola, o fluxo é muito mais leve. É assim, tem uma vez por semana tem um encontro, sabe? No Zoom. Feito esse aqui, um monte de criancinha junto aqui, trocando ideia e brincando. Só que, com o decorrer do tempo, as próprias crianças começaram a meio que se desinteressar por esse encontro. Porque não estavam se abraçando de verdade. Não estavam brigando e brincando de verdade. E aí, como são 3 pequenos aqui em casa, entre eles de brincar e de brigar, que é muito... É o dia inteiro. É o dia inteiro. O dia inteiro os 3 estão juntos pra lá e pra cá. Hoje chegou a hora, começou a fazer frio aqui fora. Quando eu me peguei preparando o jantar e os caras brincando de esconde-esconde dentro de casa, correndo de um lado pro outro e tal. Então eles... Sabe? Não, de verdade, eu acho que vai ser difícil voltar pra escola. Acho mesmo, assim. Olha aí como é bom ter família grande. É bom, gente. É enlouquecedor na mesma medida que é bom. Tem mais dilema? Tem uma Valentina que trouxe um ponto que a gente também queria, a gente tinha curiosidade, na verdade, de saber de vocês. Inclusive porque esse é um dilema nosso. E a gente reconhece o quão privilegiado é esse dilema que ela traz. Mas o ponto dela é sobre a possibilidade de viver fora do Brasil ou não. No caso dela, ela já vive fora do Brasil. Aí vê o que é que ela trouxe no e-mail pra gente.
Até que ponto vale a pena viver longe do Brasil e morar longe de todos aqueles que amamos em troca de uma vida melhor, entre aspas, para nossa pequena família? Será que escolhendo viver aqui eu não estou privando o meu filho de tudo que o Brasil tem, especialmente a cultura e o contato com os familiares, as pessoas que a gente ama? Será que é certo eu me salvar sozinho enquanto o país se afunda, escafandrista, nesse buraco sombrio onde ele se meteu? As poucas pessoas com quem eu converso sobre isso acham que eu só posso estar muito louca de cogitar voltar ao Brasil, ainda que não exatamente agora no meio dessa pandemia e desse desgoverno, coisas que a gente não faria. Mas se eu já fiz esse movimento tão difícil de sair do Brasil, que eu deveria acalmar meu coração e entender que nenhum lugar é perfeito, que eu deveria ficar por aqui. Eu queria saber se vocês pensaram em algum momento sair do Brasil. Queria saber se isso bate em vocês também agora. Nossa, engraçado esse dilema dela, porque eu tenho algumas amigas que estão fora também, e elas falam exatamente a mesma coisa, que é muito angustiante você estar fora e ver tudo isso acontecer aqui, e não estar aqui, né, vivendo isso. Porque querendo ou não, por pior que seja o nosso cenário, é um momento histórico onde a gente está vivendo latente isso, né? Quem está lá fora não está conseguindo entender como é que tá sendo viver aqui. E assim, claro que nós, enquanto arianos sonhadores, a gente fala, ai, já pensou se a gente morar não sei o quê, já pensou se a gente morar não sei o quê. Mas tem uma questão também que a gente pesa muito no Brasil, que é, e justamente depois de Marieta, que é a gente criar a nossa filha com essa identidade de Brasil, né? Uma criança que cresce em outro país, é difícil ela saber o que é realmente essa identidade Brasil. Sei lá, como é que você explica para uma pessoa que viveu fora há muito tempo, desde criança, o que é o carnaval, sabe? Coisas que também no Brasil tem coisas muito legais, por outro lado, né? Muito identitárias aqui, nossa, e muito fortes. Cara, total. É uma puta pergunta que ela fez e eu acho que sou muito solidário à dor dela, né? Porque deve ser foda mesmo. Eu também, se estivesse fora do Brasil, eu estaria muito grilado de não estar aqui. As pessoas que eu conheço mais desesperadas com uma situação assim, digo, de ficar tweetando o dia inteiro, de ficar falando o dia inteiro, às vezes não estão aqui, porque exatamente porque não estão, que se sentem na obrigação de ficar lendo tudo e sabem tudo o que está acontecendo e tal. Sim. Então, eu entendo muito essa dor, assim. Ao mesmo tempo, a gente pensa muito, né? Isso que a gente falou, assim, como sonhador tal. Eu nunca morei fora, a Gia até já morou. Então eu fico, volta e meia, a gente fica, quando vê assim, fica naquele... Tem até um termo para isso que eu descobri, que é o pornô imobiliário. Que é o pornô... você fica procurando apartamento que você nunca vai alugar. Deixa eu ver aqui como é que é Berlim. Aí tu vai lá, fica Airbnb de Berlim. Cara, esse é meu hobby. Não é? Pornô imobiliário. Você fica lá batendo aquela punheta mental, assim, do tipo... Caralho, é Berlim, onde é que eu ia morar aqui se fosse aqui? Fica lá vendo apartamentos lindos, aí você fica, puta, que vida linda. E isso no Gregório vem quando o desespero bate. O desespero do Brasil, aí ele começa a olhar casas não sei onde, ou casa na fazenda. E a gente não vai a lugar nenhum, a gente continua aqui sempre. Só que ele tem esse consumismo. Intenso consumismo. Aí a gente fica nessa. Então, sua pergunta é muito boa, porque ela é realmente um dilema, no sentido que quem tá aqui, cara, conheço muita gente que tá pensando em sair fora, sabe? Do jeito que for. Seja a Argentina, o Uruguai, ou a Europa, quem tem passaporte, quem tem sei lá o quê, muita gente de Portugal, muita gente já foi. Então quem tá aqui tá muito pensando nisso, caralho, esse país tá porque ninguém vê perspectiva de melhora, não vê luz no fim do túnel. Mas quem tá fora também tá o tempo todo pensando aqui, pensando quando é que eu vou voltar, porque que dor de ver um país que eu amo. Porque a verdade, e é muito doloroso perceber isso, que a gente ama, eu amo o Brasil pra caralho. Eu amo muito esse país. Ao mesmo tempo, o que é que eu amo no Brasil? Se tudo que é eu me faço essa pergunta. Não é? Tudo que é institucional no Brasil é podre. O presidente é podre, mas não só o presidente, a polícia é a que mais mata no mundo, tudo que simboliza o nosso país, em algum lugar, a gente tem até rejeição, aquela CBF, até o futebol está contaminado. A CBF, não consigo mais torcer direito com o mesmo fervor. Claro que está lá torcendo, na hora a gente torce, mas não é a mesma coisa. Então, tudo que representa o nosso país institucionalmente, a gente criou uma relação de ojeriza. E, ao mesmo tempo, a gente ama pra caralho esse país, mas tudo que é rejeitado pelo país a gente ama. Pô, a gente ama o que o país odeia. A gente ama a natureza que tá acabando, a gente ama a nossa música, a nossa cultura que está sendo destruída, sendo massacrada. A gente ama tudo que o Brasil odeia. Então, o Brasil que a gente ama é o Brasil que o Brasil odeia. Então você fica assim, caralho, que porra é essa, né? Que
que país é esse? O que sobra do Brasil? Se tudo, né? Se o Brasil hoje está sendo construído basicamente na antítese do que a gente ama, né? Então, porra, é foda isso. Então eu entendo totalmente quem sai. E eu acho que a pessoa que sai, ela não deveria se julgar também. O que eu falaria para quem sai é: aproveita, filha, não precisa ter essa relação abusiva com o Brasil de se sentir devedor. Você não deve nada ao Brasil, sabe? Eu tenho essa impressão. Você não deve, porque às vezes tem essa relação que parece com pai e mãe, do tipo, pô, tô deixando meus pais lá doentes. Mas não é isso, não é? Não é mesmo. Você seja feliz onde você está, viva o presente e o lugar onde você está, porque o Brasil também é uma abstração, então é algo que você carrega dentro de você. E você pode carregar para onde você for. Os brasileiros que eu conheço que moram fora, às vezes criam um Brasil deles. Aí tá lá, às vezes, um Brasil que você junta ali 6 amigos, já põe um axé que seja na festa e já virou Brasil. Ou às vezes já põe ali a maneira que você abraçou, que você cozinhou um negócio, já virou Brasil. Não importa onde você esteja, né? Essa perspectiva é linda. Que a gente ama, na verdade, a ideia de um Brasil. A gente imagina esse Brasil com muita força pelas coisas que a gente tem uma relação estreita. Tudo isso que você falou da cultura, da música, porra, aquilo que dá para amar, né? A maneira que a gente lida com o outro, o fato da gente ser um povo que abraça, por exemplo. Sim. No Japão, os caras entram e saem da pandemia como se nada tivesse acontecido. Nunca se abraçam mesmo, não se beijam, tá tudo. Mas a gente, né? Mas tem essa coisa desse Brasil que a gente idealiza, que ele pode ser, porque ele é foda quando ele é bom, ele é muito bom, e quando ele é ruim, é desse jeito que a gente tá vendo, né? Esse dilema mexe muito comigo, porque, cara, eu tenho pensado muito na possibilidade diante dessa falta de perspectiva, sim, de passar um tempo fora, sabe? E de passar um tempo fora e isso, assim, de estudar, de tal. Ao mesmo tempo, um cagaço tremendo de pensar que, de repente, justamente nessa idade que as crianças estão, elas poderiam começar a criar vínculo com outro tipo de cultura, outro tipo de relação, e aí nunca mais, assim. Porque depois, para contar que carnaval é legal e que ficar na praia tostando, comendo caldinho de feijão e tomando cerveja é legal, vai ser difícil pra caramba pra contar pra eles essa história, eles não vão entender. Sim, total. Mas me pego muito pensando nisso, assim. E o lance das imobiliárias, cara, eu vi Luanda fazendo isso, velho. Eu faço isso muito, eu adoro. Ela faz isso de vez em quando, ela manda uns links no WhatsApp dizendo assim, amor, e essa, que tal? Você pensa que é aqui no Lago Norte, aqui embaixo, em algum lugar. Não, é isso. Assim, é em Montevidéu. Sabe? Toronto. Calma, pera. Vamos pensar nisso e tal. Mas queria trazer uma outra questão que se intensificou durante o período de confinamento, que diz respeito à relação dos casais. E aí queria muito trazer para vocês o que a Valentina trouxe e a gente aproveitar para falar sobre isso, inclusive depois abrir para os dilemas quem quiser se manifestar sobre o assunto. O que a Valentina disse foi o seguinte, que ela tem sentido muita raiva do Enzo dela. Que ele ironiza ela repetindo que ela só reclama, dizendo que tá pesado para ela, mas que não vê o lado dele. Como se eles vivessem em situações diferentes. E aí ela diz assim, como sair para respirar não tem sido uma opção, o confinamento tá mais pesado que normal, não sei o que fazer com o Enzo. Ou seja, DRs sendo alimentadas pelo fato da gente não poder dar uma E corrida. na mesa do bar tomar uma cerveja com os amigos e falar mal do Enzo. Total. Não, a gente... Total, nossa. Cara, isso é foda. Isso é foda. A gente chega no final do dia e a gente se olha e fala assim, e aí? O que a gente vai conversar hoje, né? Não tem assunto. Não tem nada. A gente se olha e não tem quem vai falar. Aí já cansamos de falar da Maria. Hoje ela falou, você viu que ela está crescendo, né? Nossa. Aí um fala e fala assim... E aí é isso, guarda as críticas para quem? É quando vê, primeira pessoa que a gente encontra, seja minha mãe, às vezes seja minha irmã falar, hoje ela começa a fazer, sabe que DR, coisa mais constrangedora que tem, a gente que briga, terceiriza a briga, né? Hoje essa daqui vem me dizer que, sei lá o que, não lavou, sabe? Quando a gente quer falar mal, mas para alguém, mas não tem o boteco, então fala na frente, que é a pior coisa que tem, é se falar mal da pessoa na frente dela. Eu acho uma falta de educação terrível, tem que ser pelas costas, né?
Não, mas a gente tava falando disso exatamente. A gente também tem algumas pessoas ao nosso redor, alguns casais que se separaram. E a pandemia também tá isso, né? Ou se você entra na sintonia, ou também o que já não tá sintonizado ali, né? A gente entrou numa sintonia. No começo da pandemia, a gente tava muito, que foi quando a gente também escutou o podcast, o episódio de Lemers, Família Grande, que vocês ajudaram a gente. A gente tava numa sintonia com a casa, porque aí ficou nós dois aqui com Marieta, e aí arrumando a casa, porque você não faz isso. O Gregório tava aquele marido assim, olha, hoje vou lavar a louça, estou lavando a louça, avisando tudo, e eu também, e aí ele falando das minhas Giovana bagunças. percebeu que toda a tarefa doméstica que eu fazia eu tinha que narrar. É uma coisa que é muito masculina, né? O homem se sente especial quando faz a tarefa. Olha, vou varrer essa... Outra coisa terrível também. Deixava acumular a louça para que ela percebesse que estava cheio de louça para eu lavar, entendeu? Que não adianta nada você lavar a louça e ninguém vê. É feito o som da palma de uma mão só. Como é que é? Se uma árvore cair numa floresta, ninguém ouviu, sabe essas coisas? Uma louça que ninguém viu lavar não foi lavada. E a gente tava nesse começo da quarentena assim, mas agora a gente entrou em sintonia, né, amor? Sim, acho que a A gente rotina... tá super assim. A clareza dos papéis, né? A gente ficou mais claro. Ó, isso daí eu cuido do banheiro mais, a Giovana cuida mais da sala, eu gosto mais de um aspirador, a Giovana gosta mais de um esfregão. Cada um achou a sua exatamente delimitar as tarefas mais claro, sabe? Que no começo da pandemia tava um negócio mais, não sei saber o que eu tinha que fazer, o que não fez. Eu sinto que as relações que se desfizeram nesses 3 meses, elas já iriam se desfazer, independente da pandemia, assim, já estava ruim, já tinha alguma coisa que não estava funcionando. E aí você é obrigado a ficar, né, 24 horas com aquela pessoa sem nenhum tipo de escape, não sustenta, porque não tá bom, já não estava bom. Não é porque o cara deixou de lavar a louça ou ele não tá limpando o banheiro. São questões que a gente já vem arrastando, e a gente é bom de arrastar questão, né? A gente tem uma dificuldade de colocar as coisas ali na ordem prática e se priorizar, entender quais são os seus limites. A gente vai deixando, e aí vem uma pandemia. Aqui em casa me perguntam muito, né? Como é que é essa divisão da tarefa doméstica? E aí outro dia eu respondi isso no meu Instagram e João viu, e João disse assim, não, mãe, você esqueceu de dizer que sou eu que lavo a louça do almoço. E é verdade. Então, café da manhã é Pedro, almoço é João, jantar é Pedro, de novo, que eu odeio lavar a louça, eu sempre enrolo, sempre dou um jeito de não lavar a minha parte, mas porque também eu adoro limpar banheiro, então limpo o banheiro, e aí cada um vai fazendo, mas tem hora também que ninguém faz e tudo bem, né? Assim, eu acho que a gente tá muito neurótico. Não, e não tem nem como manter. Eu queria primeiro ressaltar que eu continuo narrando. E a outra coisa é que a gente percebe muito isso, assim, às vezes bate um negócio assim, ontem bateu Lua faxineira. Ela tava pra cima e pra baixo, com um balde, com um pano, com um rodo, e eu vendo essa movimentação dela, e eu tenho, os meus últimos dias têm sido muito estranhos. O inferno astral me bateu esse ano de um jeito muito doido, assim, eu tô querendo ficar quieto e tal, né? Tô chorando o dia todo. E aí ontem teve um momento que eu disse pra ela mesma, eu disse, você tá com muita energia, você tá lavando tudo e tal. Só que assim que acaba de arrumar tudo, aqui em casa pelo menos é assim que acaba de arrumar tudo, você acha um copo de vidro dentro da gaveta de cueca, você acha uma peça do quebra-cabeça cheia de pasta de dente. Então, o arrumar tudo, deixar tudo em dia, na verdade não funciona. É uma utopia total. É uma utopia total. É mesmo. E é isso que é meio triste na faxina, meio frustrante, né? É um Sísifo, assim. Você lavou e já sujou no que você passou. É muito louco isso. Então, se você entrar nessa neurose da limpeza total, vai ser muito frustrante. Mas as relações, elas estão estremecidas, né? Elas estão dando choque nessa pandemia. Sim. Não estão? Então, não muito, nossa. Porque, sei lá, eu, pelo menos, a Giovana, a gente sempre gostou muito de... A gente sempre resolveu problemas nossos sem resolver, no sentido assim, cada um foi para um canto, um saiu com um amigo, outro saiu com outro, voltou, já tá tudo bem. Precisou escarafunchar e dizer, não precisou, não era importante. Então, essa máxima do tem que dizer tudo, nunca foi nossa estratégia. Tem que resolver todos os problemas. Não, às vezes brigou ali uma besteira,
cada um foi para um canto, falou, e no dia seguinte se abraçou, nem lembrou o que era. E eu acho que a gente não pode fazer, não conseguiu fazer isso nessa quarentena, né? Não tem como. Então tem que resolver, tem que entrar em conflito. E eu e Giovana somos meio do, né? A gente foge do conflito. Da DR. Foge, tem horror. Nós dois temos horror, eu acho, né? Sim. Mas foi inevitável nessa quarentena. A gente teve. Olha que louco, a gente teve nossas primeiras DRs. Foi mesmo. É muito louco isso, né? A gente tinha quase um pacto de não ter DR, assim. E nessa quarentena a gente, né, Foi mesmo. não fugiu delas, não. Que bom. Tem uma entrevista maravilhosa que no YouTube correu um bocado. É uma entrevista maravilhosa de Eduardo Galeano antes de morrer, na Praça da Catalunha. Ele meio breaco, tinha tomado muito vinho, celebrando. E é uma das falas mais bonitas que eu já ouvi dele, que ele fala naquele momento, e aí estamos falando de talvez 12 anos para trás, ele fala que a gente o planeta está num momento de gestação e que a gente vai parir um mundo novo, né? E toda vez que eu te escuto, Giovana, falando sobre as questões tantas, né, climáticas e tal, e recentemente eu vi você falando uma coisa que essa pandemia, assim, essa afirmação, né, que essa pandemia é sim uma resposta do planeta, a todas as cagadas sucessivas que a gente vem fazendo ao longo de tantos anos e tal. Mas quando eu escuto, né, é isso, Galeano falar sobre a gente estar gestando para parir um mundo novo. Eu queria... A gente está quase no final aqui da gravação, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas dos Dilemas Raiz, mas eu queria saber como é que vocês... O que é que vocês querem... O que é que vocês querem ver depois disso? Que parir é esse, sabe? Que cara vai ter esse menino mundo aí que vem do lado da gente, da esperança, do otimismo, seja do que for, como a gente quiser nomear isso, mas quando a gente atravessar isso, o que é que vocês querem? Eu sou bem otimista num novo mundo, assim. Eu acho que a pandemia acelerou valores da sociedade que talvez viriam aí em 2 anos, acelerou muitos valores, né? Ética, solidariedade, transparência, tanto que a gente está vendo um cancelamento por dia, né, na internet. A cultura do cancelamento está fortíssima porque já não tem mais espaço para valores antes da pandemia, né, que já ficou nesse velho mundo. Então, eu sou muito esperançosa. Claro que não vai ser uma mudança do dia para a noite, enfim, a gente vai estar muito errado em muitas coisas, o mundo vai estar muito errado, mas também acredito que um novo está nascendo aí, que eu acho que vai ser muito mais colaborativo, coletivo, solidário, ético, transparente, sustentável. Acredito que vem mudanças porque não tem mais para onde ir, né? Não tem mais para onde ir. Ou vai ser o fim da humanidade ou a gente muda. E eu acredito muito, principalmente nessa geração que vem aí dos nossos filhos. Eu acho que vocês que têm filhos maiores podem até dizer que parece seres de outro mundo, parece que não habitam o mesmo mundo que a gente, assim, né, de consciência. Então são muito mais conscientes, estão muito mais conectados com o mundo, então essa é a minha grande esperança aí. Claro, né, vamos ver muitas coisas ruins acontecendo ainda, eu acho que vem muito pela frente, eu acho que ainda a gente vai passar por poucas e boas. Sou pessimista nesse sentido de que as coisas não vão melhorar de uma hora para outra, ainda virão novas pandemias e catástrofes, e enfim. Mas acredito que uma nova consciência está nascendo. Você, Greg? Depende, varia. Tem dia que eu acordo otimista, vou dormir pessimista, e de acordo, sei lá, é uma montanha-russa para mim, assim. Eu tô muito pessimista no momento. Eu acho que quando eu vi aquela loja Covid-19 Essentials, eu falei assim, caralho, o capitalismo se adapta a sério isso? Eu não vi Eu isso. também não vi isso, não. Tem uma loja agora, não sei, acho que é nos Estados Unidos, gigante, departamento só para artigos do Covid-19, de máscaras, a coisa. Mas tá sendo linchada, né?
E linchada e bombada também, sabe? As pessoas, essa coisa entre a nossa bolha lincha, a outra vai lá e dá uma grana, sei lá. Assim, eu acho que o capitalismo, ele se reinventa, é um bicho muito esquisito, assim, cara. E ele ele cresce, sabe, na pandemia, é uma coisa muito esquisita, a desigualdade também. Então eu tô um pouco pessimista agora, mas é uma questão de agora. Às vezes eu leio um negócio que fala, puta, isso aqui é lindo e me emociona. E realmente, a juventude é muito comovente mesmo, quando você fala com gente, pô, com secundarista, é um negócio que eu fico arrepiado. Os caras sabem tudo, né? De mobilização também, de política mesmo, são muito politizados, muito acordados mesmo, né? Então, fico muito comovido, não falo com eles, mas no momento, ainda mais em relação à pandemia, eu tô achando que, bicho, a gente pode sair pior, assim, sabe, como país. Porra, era pra gente ter se unido, assim, tinha tudo pra se unir, né? Se a gente tivesse um presidente, mínimo, um presidente não precisava ser de esquerda, se fosse um líder, um sujeito, uma liderança mesmo, e olhar e falar assim, galera, esquece as divergências por um tempinho, só até acabar a pandemia, somos um país só, pelo amor de Deus, fiquem em casa, vamos lutar pelo SUS, vamos lutar pelos médicos, vamos sei lá o quê. Era só isso que ele precisava dizer, isso não é ser de esquerda, isso é ser um ser humano. Ele não fez, ele escolheu aprofundar o abismo que tem entre esse país, e hoje o país está mais dividido do que era antes. O país, né, a pandemia nos desuniu ainda mais, porque tem metade do país hoje que está em casa, outra metade que está cagando. Claro, tem gente que está precisando sair de casa, mas sai com máscara e tal, e tem gente que está saindo de casa carreata, sabe, fazendo rave. Praia. Assim, praia. E aí você vê e se fala, bicho, sabe, o país está mais dividido do que antes, então a pandemia não nos uniu, só nos separou, tem empregada doméstica morrendo, filho de empregada doméstica morrendo, sabe? Então, bicho, sei lá. O que eu vejo só de vantagem é que tá havendo uma politização, final, sim, um movimento muito grande, eu digo, de escancarar mesmo essa diferença, né? O movimento lá todo que teve contra, por exemplo, esse caso da empregada doméstica Recife, porra, achei muito comovente mesmo a história do menino Gabriel lá que fizeram, aquele movimento Miguel. E tal. Então tá tendo alguns movimentos muito bonitos, políticos e tal, mas, de modo geral, eu vejo o nosso abismo ainda maior do que era antes. Eu não consigo ver. Eu também, Greg, eu tô mais pessimista do que otimista. Eu tô bem pessimista com o Brasil, especificamente. Eu não consigo. Eu olho e vejo a gente numa vala, e aí é muito difícil manter qualquer pensamento de que vai dar certo, porque aparentemente não vai dar certo. Não vai. E é muito angustiante, né? Muito angustiante. E, enfim, nessas horas eu me apego às crianças também. Eu dou umas risadas com o Joaquim, que vem e fala alguma palhaçada, o mais novo. Irene Tereza, que vem com alguma coreografia. João, que vem com alguma série nova. E vai se tornando possível. Mas eu acho que se a gente for olhar sem essa fantasia das crianças, eu acho que a gente enlouquece. É isso, caras, bicho, apesar de serem visivelmente, sei lá, pior do que os Trapalhões, ao mesmo tempo tem uma coisa da perversidade, sabe? A perversidade, ela é muito... Ela é brutal porque ela não dá respiro pra gente ter esperança. Isso que você falou, porra, às vezes eu vejo também uma notícia que abastece, fala, porra, pode mudar aqui, 10 minutos depois... O cara tá lá no curralzinho falando alguma bobagem, entendeu? Sim. É isso, assim, a gente continua sem ministro da saúde, bom, a gente continua sem presidente que dirá sem ministro da saúde, então a conta nem é essa. Mas é isso, assim, me parece também que ao mesmo tempo que os caras são esse conglomerado de maluco incompetente junto, ao mesmo tempo tem um plano muito... que os caras vão ali fazendo, sabe? Do golpe que o tempo todo, sabe? Presente assim no discurso dos caras, como se fosse uma ameaça constante, sabe, iminente assim, tal. Pô, isso desesperança demais a gente. Não sei, eu acho que eu tô no campo dos pessimistas hoje. Eu espero melhorar amanhã. Queria perguntar se os dilemas raiz já tem gente com a mão levantada. Pergunta real. De quem é dilema raiz? Desde 2016 eu tenho pensado qual que é o nosso lugar
de quem se considera à esquerda, e pensando em como que a gente está dormindo, como que a gente está acordando, é, fingindo ou não que está tudo bem, né? E aí eu fico pensando se talvez agora seria um momento, uma oportunidade, enfim, da gente repensar qual que é o nosso lugar de esquerda, talvez. E aí, se seria o momento da gente estourar a nossa bolha ou não, e se sim, como. E aí, muito motivada também por esse movimento dos 70%, sabendo que eu não sou os 70%, né? Assim, porque dentro dos 70% tem, sei lá, quantas vertentes. Mas será que agora é o momento da gente se reconhecer na diferença e fazer o quê, sabe? Eu só fico pensando nisso. O que a gente faz agora? A gente estoura a bolha, a gente se reconhece na diferença e a gente se acolhe dentro desses 70%? Eu não sei. É uma boa pergunta, porque tá todo mundo perdido. Para começar, essa conta de 70%, eu acho que ela é muito comovente, sim, ela é bonita, fala, uau, você deu muita coisa, mas ela é complicada, porque o que significa esse 70%, né? Tem 52, é uma adição, na verdade, são as pessoas que não adoram ele. Mas isso não significa que são pessoas que queiram tirá-lo de lá. Eu não sei direito o que significa esse 70%, não é? Então eu acho que é verdade, faz sentido, mas é uma conta difícil de fazer, e a verdade, isso é muito louco da gente perceber, é que nenhuma pesquisa de opinião é confiável nesse momento. Tá? O Datafolha, por exemplo, é uma ótima pesquisa de opinião, super confiável, e quase acertam nas eleições. Quase sempre é bem próximo, são muito bons de pesquisa, mas são bons de pesquisa de rua. Ninguém sabe fazer pesquisa por telefone, ninguém sabe ligar. Quem atende o telefone fixo hoje em dia já é um viés. Né? É assim que eles estão fazendo pesquisa, ligando para as pessoas. Então, o que quer dizer essa porra de 20 ou 30? Então, o mais doido é a gente não conseguir nem... A gente não faz ideia. Pode ser que esse cara tenha uma aprovação muito menor do que ele tenha. Pode ser que seja maior também, mas eu tenho a impressão que ela é muito menor. Então, eu acho que é muito difícil mesmo a gente dizer, eu acho que como falar com esses 20% ou 30%, ou seja lá quantos forem. Mas uma coisa é certa, eles são minoritários. O Bolsonaro não teria ganhado as eleições se não fosse uma conjunção gigantesca astral, para não dizer o inferno astral do Brasil. Né? Não teria ganhado se o Lula não tivesse preso, para começar, né? Se não tivesse preso por um sujeito que depois veio a ser ministro do governo Bolsonaro, mas se o Lula não tivesse preso, se ele não tivesse tomado uma facada que o impediu de ir a debates, se ele não tivesse, né, por acaso, também uma grande conjunção da própria direita de candidatos muito fracos, porque não dava, o direito não queria votar no Alckmin, que o sujeito tem carisma nenhum, nem no Henrique Meirelles, então até um sujeito de direita mais popular pode ajudar a esfriá-lo e derretê-lo, que não teve em 2000. Enfim, teve uma conjunção de coisas que fizeram com que ele ganhasse, ainda assim, por uma margem relativamente apertada, não é? Então, eu tenho a impressão de que isso daí tende a não se repetir. Ele está muito derretido mesmo. Eu não digo nem pelas pesquisas, não. Pelas pesquisas está meio parecido. Mas eu tenho a impressão de que não saiu uma pesquisa real, sabe? Quando puder voltar a ter pesquisa, eu acho que vai ter uma queda brusca. Não é que eu acho, eu espero, né? Essas coisas a gente começa a misturar wishful thinking com que eu acredito. Mas eu tenho impressão, porque na internet, que é onde a gente consegue medir, ele perdeu muito. Sim. Todo mundo que estuda redes, o Fábio Malini, essa é a notícia boa do dia que pode te ajudar. E o pouco que ele tem faz barulho para 5 vezes mais, né? A gente não pode esquecer disso também. Sim, e tem os robôs, que a gente também não pode esquecer disso. E robô não é teoria da conspiração, não. É verdade. É a polícia que comprovou que tem robô pago e tal. Então, mesmo na internet, onde tem robô e tal, ele está perdendo de lavada. Quando o Queiroz foi preso, eles não conseguiram subir uma hashtag. Parece besteira, mas para quem governa pelo Twitter, isso é muita coisa. Eles não conseguiram emplacar um trending topics. Tá? Era tudo zoando, tudo batendo, Queiroz preso e tal. O presidente não soube o que dizer. Ele estava com aquela cara de tacho de bosta quando demitiu o Weintraub. Ele não sabia o que dizer. Ele ficava... Ele está completamente sem palavras, ele está sem argumentos, ele está quieto, porque ele já entendeu que ele está perdendo as redes. Ele não consegue mais mobilizar as redes.
Porque tem uma coisa que, assim, a gente chamar ele de racista, de machista, de homofóbico, não perde. A pessoa gosta dele ser machista, homofóbico, machista, pega homofóbico, nada. não perde nada. Agora, bandido, tá? Que é o caso do Queiroz, é bandido. É um bandido pequeno, rachadinha, bandidinho, tá? É bandido ladrãozinho, ladrão de galinha. É uma pecha que ele não consegue desviar, bicho. Porque o público dele é muito o fanático da corrupção. Então assim, você chamar esse cara, quando surge o caso Queiroz, ele evidencia algo que a gente sempre soube, mas que esse público estava com dificuldade de ver, que é assim, para além de homofóbico, racista, machista e tal, ele é um bandido. Ele é um defensor de bandido, de miliciano é bandido, e de corrupto mesmo. Ele tem um filho corrupto, ele sabe disso, e está aparelhando, destruindo todas as instituições para proteger um filho bandido. Então, assim, isso daí os caras não têm resposta. Sim. Não tem o que dizer. Ah, mas a Globo... Não tem como dizer que a Polícia Federal é comunista, entendeu? Isso eles não conseguem dizer. Então, os caras estão no impasse, bicho. Eles estão no impasse fudido. Eles não sabem o que responder em relação a isso. O Queiroz é muito constrangedor para eles. O Assef é muito constrangedor para eles. Esse lado todo, eles não têm tiradinha, eles não têm zoação de volta, não tem o que responder, sabe? O cara... Tanto é que eu adorei o cara que encontrou o Carlos no aeroporto. O Carlos falou, e o Queiroz? Ele vai tomando o cu. O cara faltou partir para cima, porque ele não consegue ficar de boa com essa zoação do Queiroz. Então, eu acho que esse é o momento mais fraco, disparado do governo, e essa talvez seja a única notícia boa que eu consigo ver hoje no noticiário, porque esse governo está muito, muito, muito derretido mesmo. E é curioso, porque está derretido por uma coisa que, para mim, é inclusive menor, tá, do que todo o resto. Porque assim, ele está promovendo um genocídio. Hoje o Brasil passou de 50 mil mortes, e essas 50 mil mortes estão nas costas dele. Porque ele é o cara que falou com a gripezinha, ele é o cara que falou para todo mundo sair, ele é o cara que pessoalmente saiu beijando apoiadores, selfie, ele é o cara que incentivou essa pandemia no Brasil, né? Ele foi o grande patrocinador dessa pandemia no Brasil. Então, o Brasil está promovendo um genocídio, sim. Além do ecocídio que ele está promovendo na Amazônia também, anistiando grileiro e o caralho. Então, entre ecocídio e genocídio, rachadinha, roubar dinheiro ali da Alerj, eu acho menos grave. Mas eu acho que é por isso que ele vai cair. Assim como o Collor caiu pelo Fiat Elba, eu acho que o que vai derrubar esse cara é realmente a galinha que a família dele roubou, né, e que ele está ajudando a encobrir. E ele é uma espécie de pai de ladrão de galinha. E não teria problema se ele falasse assim, gente, sinto muito, meu filho realmente errou e ele vai preso. Seria super bonito se ele falasse isso, né? Eu acho que seria um exemplo para o Brasil, assim, de, olha, impunidade, finalmente. A gente, exatamente, eu e você, nós seremos obrigados a dizer, olha, vou ter que dar o braço a torcer, né? Esse cara fez algo inédito no Brasil, que é um filho do presidente vai ser preso. Ele deveria, agora não. Ele vai cair por causa disso, por causa de uma pequeneza de um roubo familiar. Agora, quanto à questão da esquerda ambientalista, eu concordo com esse dilema aí. Eu acho que a gente fala um pouco para a mesma... Exatamente, engraçado ter trazido essa questão hoje, que é meu dilema do dia. É uma sensação de que você fala sempre para as mesmas pessoas, sabe? O negacionismo do outro lado existe, o negacionismo climático existe, e parece que a gente não consegue alcançar o outro lado, então acaba que a gente fala dentro de uma bolha que já entendeu que existe uma crise climática, que já entendeu, mas que muitas vezes nem essa bolha está disposta a mudar todas as suas ações e maneiras de vida para diminuir tudo isso. Então acho que esse é um dilema, assim, de como comunicar, como atingir mais gente para uma questão urgente. Acho que eles têm um problema que é o seguinte, a esquerda não está fazendo ninguém sonhar, tá? Bolsonaro fez as pessoas sonharem, a gente esquece disso, tá? Ele não era só contra o PT, ele prometeu um Brasil livre de corrupção, que é um Brasil tipo aqueles folhetos de testemunha de Jeová, né? Com zebra voando por cima de um lago e uma bebê, né, rosa jorrando de um chafariz. Ele prometeu um Brasil assim, e as pessoas acreditaram nesse Brasil idílico. Então ele prometeu um futuro, ele tinha uma visão idílica de um futuro, de um outro Brasil, etc e tal, que pra gente é ridículo, obviamente é inviável, mas ele fez as pessoas sonharem. Isso daí não dá pra dizer que ele não fez. As pessoas sonharam, foram pra casa, vestiram, tatuaram o rosto desse cara, ele fez. E a esquerda não consegue. Por quê? Porque está presa entre projetos saudosistas. Essa é a minha visão.
com todo o carinho que a gente foi até obrigado a ter, mesmo que não gostava do Lula, passou a ter, pela prisão absurda que ele teve, o Lula ainda é um projeto do passado, do jeito que ele ficou 15 anos no governo. Então, mesmo o projeto do PT, que é a esquerda majoritária, a esquerda que mais tem voto, ainda é um projeto que fala pouco de futuro. O PT, o slogan do Lula era "Quero o Brasil feliz de novo". Esse é um slogan saudosista, né? A esquerda não pode querer fazer sonhar com o passado. Por mais que o passado hoje faça a gente sonhar. Eu sonho com o Brasil de 2002, 2010, perdão. Eu sonho com esse Brasil. Mas não dá, isso não comove tanto as pessoas. Tem que ter alguma visão de novidade futuro, algo que faça as pessoas sonhar, sair de casa. É isso, criar um movimento. O Bolsonaro não é só, ele é uma ideia, como o Lula falou. Eu não sou uma pessoa só uma ideia. O Bolsonaro é uma ideia também. Ele é o bolsonarismo, é uma estética, é um movimento. E eu acho que falta para a esquerda um movimento novo, que pode vir através do Lula, mas que vem através de uma renovação também do lulismo, né? Que ele venha renovado, é isso, com políticas ambientais mais assertivas, identitárias também, né? Que ele venha agregando aí coisas que o PT não teve tempo de fazer, nem tempo ou vontade. O PT não reformou a polícia, por exemplo, o PT não pensou em várias políticas que poderiam ser feitas, né? A Dilma fez Belo Monte, então assim, eu acho que falta talvez também na esquerda, no PT, etc. e tal, um projeto de futuro, um projeto que não seja só a repetição do lulismo, né? Que não seja só a volta aos direitos de volta. Todos os nossos slogans são negativos, já percebeu? Fora Temer, né? Não vai ter golpe, não vai ter Copa, nenhum direito a menos. É sempre não passarão, é sempre na chave do negativo. E a gente perdeu um pouco a chave do sonho, para voltar àquela pergunta do sonho, não é? A gente deixou de querer fazer as pessoas sonhar. E eu acho que foi nessa também que a gente perdeu. Então, eu acho que para ganhar corações e mentes, seria muito importante voltar a ter um projeto que faça sonhar e sorrir, imaginar um Brasil para além do anti-bolsonarismo, para além do antifascismo, né? Um Brasil propositivo mesmo. Porra, muito, muito forte isso, Greg, muito forte mesmo. Vamos abrir aqui o microfone para mais um dilema raiz que tá ali com a mão levantada querendo falar? Solta a vinheta aí, Caboge. Pergunta real de quem é dilema raiz. Eu queria trazer essa discussão para o núcleo familiar. Assim, quando se tem no núcleo familiar pessoas de polos tão diferentes, como lidar? Como manter o amor, como manter o respeito, a admiração por certas pessoas que estão em lugares de vida, de pensamento tão diferentes dos nossos. Como é que vocês estão aí com isso, Gi? As famílias quebraram por inteiro? Como é que foi? O Greg não. O Greg tem a sorte da família dele inteira ter a mesma identidade, né? Ideologia. Tirando o seu vô, né? Enfim. Mas a minha família tá toda despedaçada, assim, graças às deusas, o meu núcleo familiar ali, pai, mãe, irmãos, tá todo mundo, enfim, de esquerda, 13, Haddad, mas meus tios, primos, todo mundo não só votou 17, como ainda hoje é bolsonarista diante de tudo que tá acontecendo. E um outro tá assim, mas esse cara, mas a grande maioria ainda tá chamando esse Dória comunista, sabe? É foda ter que ouvir essa, né? E cara, é foda. É que eu sou de Minas também, né? Não sei onde vocês estão, eu sou de Araguari. Então, essa família tá em Minas, tá em Araguari, e eu não tenho contato, assim, eu saí do grupo da família, tinha um grupo, era minha família é muito unida, né, família árabe, aquela coisa de união, não sei o quê, eu saí do grupo do WhatsApp da família, eu vou para Araguari, eu não quero encontrar, e eu me dei um tempo, assim, eu me permiti, não tô afim, não faz pá, pra mim eu ressignifiquei o que é família, sabe? Talvez um primo longe lá de segundo grau, que é super de esquerda, que eu nem tinha tanto contato, eu já falo muito mais hoje no WhatsApp e quero encontrar quando eu vou para Araguari do que esse núcleo familiar de primeiro grau. Por isso que talvez eu não sou uma boa pessoa conciliadora para dar algum parecer nesse ponto, assim. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente fica nessa pira de ter... a gente tem um ideal de família, né? De que a gente precisa... todo mundo tá junto o tempo inteiro. E a gente não precisa.
A gente não precisa, a gente pode ir sim se desfazendo dessas relações que são em algum momento tóxicas pra gente e tá tudo bem, vida que segue. A gente fica se lamentando, fica tentando reparar ou trazer as pessoas pro lado que a gente acha que é o lado certo, o lado bom da força, e elas estão no lado que elas estão achando que é bom também. Então, eu escolho sofrer menos por causa disso. E se for o caso, romper. Porque a gente vai encontrando outros laços e vai fazendo outros laços com outras pessoas. Para que a gente quer, de verdade, manter uma relação de proximidade ou de afeto com gente que acha que o outro tem que morrer? Não faz muito sentido. A gente até já passou por isso, Karl Popper, né? Não dá para tolerar o intolerante. É muito difícil dialogar. Total, muito cara. difícil. Porque as pessoas falam assim, mas é bobagem brigar por política, né? Mas não é política, gente. É muito maior do que isso, não é? É sobre... É visão de mundo, né? Exatamente. É sobre humanidade mesmo. É uma pessoa que ela tá negando o direito à vida. Assim, é um negócio realmente que... E eles não entendem isso, né? Porque para eles é muito mais fácil não romper. Para eles, assim, mas eu acredito numa coisa, você em outra. Cara, o que seria do verde se não gostassem do amarelo? Eu adoro umas frases assim, né? E, tipo, bicho, quando o amarelo significa o genocídio de parte da população, bicho, eu não concordo, você não pode gostar da porra do amarelo, né? Então, eu acho que é totalmente justificado romper, sim. Embora, claro, o ideal é tentar manter ali, porque, cara, eu acho que o afeto, ele rompe barreiras. Tipo assim, eu não vou convencer o seu pai. Não é o Greg News que vai convencer ele, não. A gente pode fazer um puta programa tal. Se o cara for lá, bolsonarista raiz, não vai nem assistir, não vai nem clicar. E mesmo que clique obrigado e assista feito Laranja Mecânica assim, né? Mesmo que assista, não vai ver, vai ficar puto com aquelas piadas, não vai se identificar. Agora, o afeto pode ser uma porta de entrada, porque ele vai ouvir a filha dele, sabe? Ele vai abrir a porta. Então, eu acho que o ideal é não romper politicamente e tal, né? Se a gente conseguir convencer alguém da família, já sai ganhando. Mas eu sei que é muito difícil e eu não posso dizer em primeira pessoa, porque é isso que a gente falou. Eu sou muito privilegiado nesse aspecto, sabe? Família inteirinha é antifascista, assim. Então, realmente não sei o que é isso, não saberia muito como. Quer dizer, meu avô, como a gente falou, é muito louco, cara. Pô, meu avô era analista, junguiano, coisa linda, né? O cara é psicanalista não, analista junguiano, então um cara que entende o mundo de forma holística, assim, os sonhos, um puta leitor de sonhos, um pajé, assim, um cara muito iluminado a vida toda. E deu ali uns 80 anos, ele ficou muito tucano, aí ficou muito antipetista, até aí tudo bem, tinha diálogo, né, com o antipetismo ali, ele conseguia... Aí, porra, começou a ficar, aí, uns 85 anos, começou a falar uns negócios esquisitos, de Venezuela, de sei lá o que, de golpe, e aí eu descubro no segundo turno ele ia votar no Bolsonaro, ou ia anular, estava na dúvida. Cara, foi muito doloroso para mim, muito doloroso para mim. Foi uma das coisas mais dolorosas da minha vida, ver esse avô que eu amava e que morreu logo depois, então, assim, morreu ainda por cima nessas circunstâncias de eleição. Foi muito doloroso isso, perceber, assim, um cara que eu amava e admirava muito intelectualmente, caindo nessa lorota, e aí eu tentei conversar com ele e vi que era muito difícil mesmo, por isso que eu não julgo quem não consegue convencer os pais, que eu vi que era um bloco, era hegemônico, assim, muito instaurado na cabeça dele, de que tinha a ver com a Guerra Fria, ele estava na Guerra Fria ainda, era o comunismo, o perigo dos regimes da Coreia do Norte, do sei lá o quê, e eu tentava, qualquer coisa que eu falasse, ele ia para a Coreia do Norte para ver, é Guerra Fria, a lógica da Guerra Fria, né? E é muito difícil você conseguir quebrar isso, assim. Porque está sendo martelado, não é 2, 3 anos na Globo News, é há 100 anos, não é? Na escola primária dele, ele ouvia dizer que comunista comia criancinha. Então, é uma coisa muito mais difícil de quebrar do que uma lavagem cerebral de 2, 3 anos atrás. É uma lavagem de 100 anos atrás, 200. Né? É uma briga que eu não sei se vai na nossa saúde mental. Então, eu acho que... E respeitar um pouco esse avô, por exemplo. Cara, já foi, entendeu? Não vai mudar. E aí você pode escolher ter uma relação ali onde a política não faça parte, né? Em alguns casos, talvez dê. No caso de um avô, acho que dá. No caso de um pai, de uma mãe, eu não sei se dá.
Porque a política é a vida que acontece aqui agora. Não é lá, não é aqui em Brasília, né? Não é aqui na Esplanada. É a vida, ela tá aqui. Todas as nossas escolhas são políticas. E aí, como é que faz? Então, enfim, eu não acho que eu já não acho que esse é um dilema, assim, eu sou muito pragmática nesse ponto. Eu acho que vamos aí, se quiser romper, rompe, não fica remoendo, porque a gente se acha no lado certo, né? O outro também se acha no lado certo. Então, como é que se dá isso? Mas essa coisa de tentar buscar no campo afetivo, quando a gente fala de familiares, pessoas que têm uma relação mais próxima, eu acho também que é uma possível saída, porque a saída realmente do diálogo político, os caras foram blindados num lugar de cegueira, talvez não seja por aí não, né? Então, bom, a gente tem mais uma Dilema Raiz para perguntar aqui pra gente, vamos ouvir. Caboge, solta a vinheta, por favor. Pergunta real de quem é Dilema Raiz. Então, acho que mais para a gente que trabalha com sustentabilidade, acho que a cada 10 dias, 9,5 são de desespero. Então, assim, qual é a técnica que você usa para não tentar enfiar a goela abaixo o conceito ou desistir também, porque tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto e... Cara, é muito difícil. Eu sofro frequentemente daquele novo sintoma, né? Com ansiedade, assim. Então, as queimadas na Amazônia acontecem, eu fico uma semana prostrada, assim, do tipo, pra que eu falo tudo isso? Pra que eu trabalho com isso? É bem maior do que eu, o buraco é muito mais embaixo. Aí acontece o óleo no Nordeste, a mesma sensação. Mas, por outro lado, o que me motiva é que eu consigo também sentir mais pessoas se atentando, mais pessoas ficando interessadas a isso, ainda que pouco, mas aí eu vejo a grande mídia começando a falar mais sobre esse assunto, colocando como uma pauta, não linkando, a bolsa caiu porque o petróleo no Nordeste, né? Não linkando com a economia, mas colocando isso como uma pauta principal. Aí eu vejo um boicote internacional sendo todo, né, manipulado ali na Europa para cortar laços com o Brasil, caso o desmatamento. Então isso começa a me dar uma certa esperança do tipo, será que as coisas estão vindo para o nosso lado? Eu sou meio sonhadora nesse sentido, eu sou meio otimista nesse sentido. Eu acho que é isso que me dá força do tipo, eu sei que tem... É meio que missão, assim, sabe? Existe, sim, muita gente acordando. E... sei lá, nem sei como que é, viu? De onde tira força e vai indo Mas esse é meu dilema do momento, é isso. Como comunicar, como atingir mais gente. Porque o que eu tô sentindo é isso, que a gente acaba falando sempre com as mesmas pessoas. E as mesmas pessoas já sabem que tudo isso está acontecendo. E aí é meio que como pensar nessa estratégia, né, de, enfim, comunicação mesmo, de como você vai tirar a palavra não, como o Greg estava falando, como tirar a palavra não, porque também acontece tanta tragédia, né, que você fica no negacionismo, você fica só rebatendo, aconteceu isso, por quê? Por que, Salles? Aí você bate da marca que faz isso, aí você bate, você fica só nesse estágio. Mas eu acho que também não é um momento de ficar propondo novas filosofias e, sabe, somos todos iluminados, Eu acho que a gente também tá num momento de, tipo assim, a coisa vem pelo... a água bateu na bunda mesmo, sabe? É isso, a gente tá chegando num quadro de irreversibilidade, não vai ter mais como, o negócio é pessimismo mesmo. Admiro muito as pessoas que têm uma comunicação mais próspera, mais iluminada, somos todos um, porque a Terra, Gaia, nananã. Não consigo ser assim, nesse sentido, eu sou otimista de que as coisas vão mudar, mas na maneira como comunicar e na maneira como até introjetar isso em mim para que isso saia alguma coisa, é bem pelo lado pessimista. Mas é isso aí, não sei de onde que tira força, não. Acho que sei lá, amor. De onde você tira força pra fazer Greg News? Cara, acho que o humor nesse sentido me ajuda, sabe? Tipo assim, eu tiro força, eu acho muito gostoso pensar em piada. Piada boba mesmo, mas tipo assim, cara, tem alguma piada aí que eu acho um exercício prazeroso e gostosinho, assim. Se não fosse humor, sabe, um programa de denúncia,
eu não conseguiria, eu não teria tesão de fazer se fosse só denúncia, sabe? Meu Eu tô tesão no só ali- denúncia, de repente eu preciso ter mais humor na vida, né? Não, eu acho que você até tem na vida, talvez Não, no eu digo na trabalho, né? vida do Botar, trabalho. talvez assim, e talvez tenha uma coisa que é assim, a coisa propositiva, às vezes você faz isso tão bem, talvez também seja um caso, sabe? Quando você propõe, por exemplo, porque a chave fora Salles, ela é muito necessária. Eu também adoro quando você faz isso. Fora Salles, fora Bolsonaro, fora é muito fundamental. A melhor coisa do meio ambiente hoje em dia seria isso, que esses caras caíssem. Mas ela ao mesmo tempo ela é isso, é a negação, né? Talvez eu gosto também quando você propõe coisas que são pequenas, mas que também podem fazer alguma diferença. É isso, ensinar o saquinho do chá. Pô, você não precisa usar um saco descartável, como é que faz um saquinho, sei lá o quê. Então, são pequenas coisas que são mais propositivas e que talvez te dão mais tesão de fazer, né? Sim. Coisas que você propõe que vão as pessoas fazerem na vida delas. A gente tá chegando ao final do Dilemas 44. Giovana, Greg, a gente nunca sabe onde vão dar essas coisas, assim, porque Lua e eu, a gente é um casal que sonha há muito tempo. E a gente sonha coisas muito particulares de cada um. A gente sonha os sonhos dos dois, depois que a gente virou um casal, depois de muitos desencontros, inclusive, mas esse é outro dilema. E a gente tem aprendido a sonhar em esferas maiores com outras pessoas que vão cruzando o caminho da gente. A gente procura estar sempre muito atento a essas passagens, sabe? Eu não vou esquecer do momento que eu estava deitado na cama e chegou uma mensagem de Greg no inbox. E não vou esquecer porque o papel que a gente desempenha, e principalmente em casos quando a gente tem a voz da gente, ela chega longe, né? Quando a gente tem esses megafones por ter consistência naquilo que a gente faz e naquilo que a gente fala, eu não vou esquecer daquele momento que para mim foi um susto, né? Que é a proximidade possível de pessoas que a gente supõe que a gente tem algum tipo de afinidade. Com Giovana a mesma coisa. Os assuntos que Giovana traz são os assuntos que a gente precisa cotidianamente falar com os nossos 4 filhos. Porque se a gente chega num ponto irreversível, é sobre a vida deles que a gente está falando, né? Então eu não vou esquecer e vou procurar também não abandonar esse ponto assim de continuar alimentando os sonhos que eu tenho, mas lembrar de alimentar os sonhos que a gente tem e de alimentar os sonhos que a gente constrói à medida que as pessoas vão costurando uma teia com a gente que a gente realmente não sabe no que ela vai se transformar e talvez a gente não precise saber. Talvez seja, de novo, a gente acreditar muito que o futuro não existe, que a gente precisa ser o presente o tempo inteiro, que o futuro foi um discurso inventado, é um discurso inventado, ele é uma inexistência, porque quando a gente chega nele, ele vai ser de novo o presente. E que isso faça com que a gente não se acomode. Eu queria agradecer demais, Gi, por todo esse trajeto até aqui, a gente trocando mensagens, falando, a disponibilidade. Greg, também por aquela mensagem que você mandou, abrindo um canal, que obviamente você não imaginava que ia acabar virando um convite para estar aqui com a gente numa noite de quarta-feira, 2 horas conversando. Mas aí mandou a mensagem, abriu o canal, perdeu, velho. A gente é cara de pau mesmo. A gente vai e tenta puxar para perto. E agradecer a cada um e cada uma das dilemas e dos dilemas raiz que faz a sua parte. Eu vim do Recife, né? E aí toda vez que... Depois que a palavra rede, essa coisa de conectar pessoas, depois que ela ficou muito forte, né? Eu sempre tive um pé atrás com essa palavra, porque rede para mim sempre foi uma coisa opressora, porque era atirada, mas era para pegar peixe e tirar fora, né? Apesar de saber do sustento do pescador, mas o conceito de rede me incomodava.
e eu prefiro sempre que a gente seja cardume. Porque ser cardume é muito massa, que a gente pode estar junto e fazer um desenho novo, porque somos muitos. A gente pode se desgarrar de vez em quando se a gente quiser. E a gente também pode voltar, porque o cardume não expulsa ninguém. O cardume está sempre pronto ali para fazer um desenho novo embaixo d'água. Então, eu estou feliz hoje por ver aqui, com esse monte de telazinha, um cardume de gente a fim de olhar para esse dilema chamado Brasil e tirar algum proveito real disso. Que a gente não fique no campo apenas imaginativo, que a gente não fique somente no campo, que é maravilhoso também, de colocar a alma da gente em ação, mas que a gente consiga efetivamente se mover na direção do que vai vir. Obrigada. A gente que agradece, nós também estamos fãs do casal, né? A gente quer muito, tomara que a gente se conheça ao vivo depois de tudo isso. Obrigada por espalhar essa mensagem aí tão linda de vocês, tanta sintonia, tanta conexão, que assim como impactou a gente, eu tenho certeza que impacta muita gente. E muito obrigada também pelo convite, por vocês terem entrado em contato, convidado. É muito bom trabalhar Adoramos, perto cara. de pessoas tão iluminadas assim. Parabéns aí pelo trabalho, adoramos o papo e conhecer essa gente toda conectada pelo Brasil. É gostoso ver que tem gente como a gente, no sentido que a gente às vezes se sente muito isolado, né? É muito legal vocês terem criado essa rede, porque a gente se sente É uma muito... comunidade do bem total. Não é? Que Exatamente. delícia. Cara, o grande drama dessa quarentena é, no fundo, um drama, é uma bela imagem do Brasil, assim, que a gente se sente isolado, né? Antes da quarentena mesmo. Nosso drama, você sendo uma pessoa de esquerda, ou nem isso, progressista, ou que trabalha na cultura ou na educação no Brasil, é o drama do isolamento, né? É o drama de olhar para si e perceber-se isolado dentro de um país, isolado dentro da própria família, antes da quarentena mesmo. Tipo, é o drama de olhar em volta e se sentir sozinho, porque você vê pessoas que você ama à sua volta, pai, mãe, às vezes, ou chefes, ou etc., todo mundo pensando muito radicalmente diferente de você. Então, que bonito ver tanta gente dessa tribo nossa, que não é uma tribo, né, que segue nenhum dogma, eu acho, não tem nada que nos una assim dogmaticamente ou nem de identidade, eu acho que cada um é de um lugar, cada um é de um jeito, cada um é tal, mas tem algo que nos une que eu acho que é um compromisso com o amor pela diferença, né? Com amor pelo coentro, alguns, mas não todos, mas com amor pela... Isso daí não nos une, é verdade, mas o amor pela diferença, sim. Achei tão bonito ouvir um podcast outro dia do The Daily, aquele americano lá. Nem te falei isso, ouvi sozinho, eu tava domingo, um momento sozinho fazendo a faxina, ouvindo um podcast, que é muito bonito, e o cara falava uma coisa muito bonita, resumindo assim, o mundo é dividido para ele entre as pessoas que só amam os seus e aqueles que amam a todos. Parece pouco, mas eu acho que isso daí realmente define, cara. O Brasil hoje está muito definido nessa, sabe? As pessoas que escolheram amar só aos seus semelhantes, a si mesmo, claro, e a sua família ou a seus parentes, aos seus parecidos, brancos, ricos, ou o que for, e aqueles que optaram por amar a todos, no sentido da diferença, aqueles que você não conhece, aqueles que você nunca foi apresentado, mas se preocupa, não é? Então, eu acho que isso é um pouco que nos une, esse amor incondicional a pessoas que você nunca nem foi apresentado. Que bonito conhecer algumas dessas pessoas aí, viu? Um beijo em todos e obrigado aí a vocês por estarem abrindo essas portas e janelas. Obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Muito bom a gente ter se encontrado aqui hoje. Obrigado a quem está ouvindo nas plataformas digitais. Esse foi o Dilemas 44. Chegou a hora da gente se despedir. Vamos chamar Caboge? Caboge, solta a vinheta, querido. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.